Numa ação paralela, o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, seja ouvido no inquérito sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Anderson Torres, que está preso há mais de 3 meses por suposta omissão nos atos de janeiro, também está sendo investigado por usar a máquina pública para favorecer Bolsonaro nas eleições. O jornal O Globo publicou em sua versão digital que a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, confirmou em depoimento à Polícia Federal ter feito um mapeamento dos locais onde o então candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, havia obtido mais votos no primeiro turno. No depoimento, que está sob sigilo, Marília afirmou que o levantamento teria sido um pedido de seu chefe na época, Anderson Torres. O documento foi produzido em outubro, entre o primeiro e o segundo turno, e detalhava os locais em que Lula havia obtido melhor desempenho em 2 de outubro. O depoimento serviu de base para o relatório encaminhado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, à Controladoria Geral da União sobre a atuação da PRF no segundo turno, então comandada pelo bolsonarista Silvinei Vasquez. O relatório mostra que a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 2.000 ônibus no Nordeste, onde Lula venceu no primeiro turno e era favorito para ganhar no segundo. O número de fiscalizações foi bem mais baixo nas outras regiões. Do primeiro para o segundo turno, o número de fiscalizações em ônibus nos 9 estados do Nordeste aumentou 358%. O fim da operação da PRF, que prejudicou a ida dos eleitores às urnas no domingo do segundo turno, foi determinado por Alexandre de Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O relatório apontou ainda que a PRF também pediu para dobrar o orçamento para as eleições, com mais 3 milhões de reais só para fiscalizar o segundo turno, um valor que inicialmente seria gasto para toda a eleição. Uma mudança de planejamento que quebrou um padrão histórico. Normalmente, a maior parte dos recursos da PRF é aplicada no primeiro dia das eleições, que envolve a escolha para presidente, governadores, senadores e deputados. O ministro da Justiça também afirmou que houve outra quebra de protocolo. A PRF trabalhou com a ajuda da Polícia Federal na fiscalização de eleitores no segundo turno. Anderson Torres foi a Salvador às vésperas da votação para fazer o pedido ao superintendente da PF na Bahia. A Polícia Federal é uma polícia judiciária que atua em investigações, não em ronda ostensiva. Nós temos vários dados que convergem em relação àquilo que muitos noticiaram, muitos falaram, e nós temos agora a comprovação empírica, que nasce da própria Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que houve um desvio de padrão em relação à atuação rotineira, ordinária, à atuação normal da Polícia Rodoviária Federal.